que sejas meu universo. Boa noite, meus lindos ouvintes. A paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Você que está aí fazendo companhia para nós aqui nesta noite, fique à vontade, aconchega aí no seu sofá, puxa essa almofada, deita, estica e bora para nós aqui hoje, hein? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast 1 Samuel 7:12 Cast, onde hoje nós teremos um tema maravilhoso que é sobre missão. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Flávio, missionário Flávio, um homem de Deus, um homem que tem um legado maravilhoso, super forte, um homem que tem atitudes maravilhosas nas presença do Senhor, que faz a obra com amor, com dedicação, é o que ele ama fazer, né? Mas eu vou deixar para que ele se apresente, fale um pouco sobre o trabalho dele, ok? Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Flávio, sou casado, tenho um filho de 13 anos. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco de missão. Eu sou líder do Ministério Filhos de Gideão, que nasceu há 4 anos atrás, baseado na necessidade da pregação do Evangelho. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Lembrando que missão, a gente sempre diz que missão está no coração de Deus, mas precisa estar no nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Antes de começar a lançar as bombinhas, vamos ler aqui um título da palavra, fica no livro de Marcos, capítulo 16:15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Coisa que você tem, segundo o que se achega até você, missionário? Aquilo nas suas mãos para você fazer, onde você pode ir, você tem feito isso, Inclusive, queridos, ele está aqui para falar um pouco também do trabalho dele. Ele vai estar viajando para Jequitinhonha dia 17. Dia 17 agora. Dia 17. Ele vai falar mais no decorrer da nossa conversa. Sim, vou falar bastante. Missionário Flávio, então nós vamos começar com a sua introdução. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida com Deus, como começou o seu ministério, Qual foi o momento que você se identificou com esse ministério na sua vida? Fala um pouquinho sobre você, para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho mais sobre você. Então, eu venho de uma família católica, que um dia foi convidada uma irmã para estar lá em casa. Meu irmão estava com um problema no pé, foi convidada uma irmã da igreja aqui próxima nossa, e essa irmã foi orar por nós, e ela virou para minha mãe e disse: olha, seu filho vai ser um missionário. E na época eu era bem novinho, e eu comecei a rir, porque eu não sabia o que era, eu não entendia, e eu me lembro que a gente riu e tudo, ela foi embora, e anos depois eu conheci um amigo, hoje somos muito amigos por sinal, e comecei a ir na igreja. Comecei na igreja, mas já tinha esquecido dessa promessa, porque eu não sabia o que era, E um dia lá na igreja, num determinado culto, Deus me trouxe essa memória. E eu recebi uma palavra de um pastor lá da igreja, que eu seria missionário. Então Deus trouxe na minha memória aquela primeira palavra, e aí eu comecei a entender. De lá para cá, são pelo menos 22 anos que nós estamos servindo ao Senhor. Eu comecei a entender meu ministério com uns 17 para 18 anos. Minha primeira ação missionária foi uma oferta. Não que eu queira falar de dinheiro, mas minha primeira ação missionária foi uma oferta, porque na minha época, quando eu converti, a gente não tinha tanto recurso. Não tinha treinamentos, não tinha bases missionárias. Hoje, graças a Deus, quem quiser se preparar para fazer missões, tem muitos lugares que podem se preparar, que podem aprender um pouco sobre a missão. E nessa época eu fui, dei essa oferta e falei com Deus: se o Senhor me der essa graça, eu vou doar metade do que eu receber lá da empresa. E aí começamos esse ministério missionário aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Barra Esteca. Eu comecei a liderar um ministério de missões pela primeira vez. Foi algo assim muito, muito interessante, porque apesar de nunca ter liderado nada, foi natural para mim.
foi muito natural. Fazer o trabalho de missões foi muito natural, porque desde que eu me converti, que eu posso me lembrar, assim, que eu me converti mesmo, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu me dou, eu me entrego, sabe? Se eu não tiver condições de ajudar, eu busco um meio de ajuda, eu vou atrás de um, vou atrás de outro, peço em supermercado, peço em padaria, e a gente vai fazendo isso. E eu lembro que nós assumimos lá, nós começamos a fazer um trabalho logo aqui na rua, culto ao ar livre, né? Que antigamente a gente fazia bastante. E nisso eu comecei a falar, Senhor, esse é o meu chamado. Mas chegou um dia que eu estava em casa e eu comecei a duvidar do meu chamado. Falei, não, tem alguma coisa errada. Será que é? Será que não é? E Deus trouxe uma palavra para mim no livro de Timóteo. E fala que não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, pela imposição da mão do presbítero. Desse dia em diante, eu nunca mais duvidei do meu chamado. Glória a Deus. Aí eu comecei a me preparar para viver o chamado de verdade. Glória a Deus. É isso que eu falo, quando a gente tem um chamado, aquilo queima no coração da gente, né? Aquilo arde no coração da gente. Por mais que um fala, o outro fala, às vezes chega líderes sobre a vida da gente, você tem um chamado tal. Mas enquanto não arder, você não sentir de Deus aquela convicção, a gente fica com o pé atrás, a gente fica receoso, porque ainda mais hoje em dia. Hoje em dia é tantas coisas que a gente escuta. Aí você tem um chamado tal, você tem um chamado, às vezes as pessoas não tem nem ideia do que é, igual você recebeu quando você era uma criança. Mas aquilo ali já era um chamado de Deus na sua vida e você ia chegar ao seu tempo. É igual Davi. Davi foi ungido e continuou pastoreando, cuidando das ovelhinhas, né? Você recebeu, cresceu, depois que você entendeu, você foi para o campo missionário. Isso. E isso tem 22 anos, né, Flávio? Tem 22 anos. 22 Nossa, anos. Interessante, assim, eu penso nessa questão de chamado, eu vejo o seguinte: Deus não te chama para algo que você já não esteja fazendo. É natural, tem que ser natural. Você sempre vai ser chamado para algo que seja natural. Quem canta, já canta desde pequeno, canta no banheiro, canta na rua, canta. É natural Deus te chamar uma pessoa que já gosta de cantar pro louvor. E é natural Deus chamar alguém que já gosta de ajudar para a missão. Porque já flui, Ele já colocou isso dentro da gente, né? Só vai fluindo, só vai crescendo, você vai começando a ter entendimento daquilo que é. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? O próprio Deus começa a te não, você faz isso porque eu te chamei para isso. Eu me lembro de Isaías, capítulo 6, quando Deus chama Isaías para a missão, Isaías já era profeta. Ele só precisava corrigir a forma que ele profetizava. É verdade. Depois que ele encontra com Deus, é que ele retoma o verdadeiro ministério dele, que não era acusar os outros, e sim ajudar os outros. Então, eu vejo assim, tem que fluir de forma natural. Tem que fluir. O que acontece, como você comentou, o que acontece hoje é que tem muitos missionários hoje que não entendem o que é o chamado missionário. Hoje em dia nas igrejas você vê missionários que pregam, não que fazem missão, né? Então, sim, poderíamos chamá-los de pregadores o suficiente. Hoje em dia, o menino chega, quer ser um missionário, quer ser um evangelista, mas ele quer pregar, na verdade, ele não quer, né? E quando você tem um chamado para missões, a última coisa que você quer é pregar. A gente tem que pregar, não estou falando que não tem. Mas a última coisa que você quer é pregar, subir no altar. Você quer estar no meio do povo, você quer salvar mais um. Eu sempre falo de um filme que eu gosto muito que chama Até o Último Homem. Quem não assistiu, assiste, viu, gente? Até o Último Homem. Quiser ver algo sobre missões, assiste aquele filme. E cada um tem o seu momento na missão. Cada um tem a sua função na missão. E esse filme ele traz assim acho que um dos grandes reflexos do ministério missionário, que é salvar mais um. É se entregar mesmo. É se entregar e salvar mais um, independente de quem fala, independente da zombaria, independente do que comentem. O importante é levar, né, a palavra para mais almas. Ô missionário, hoje a gente vê muitas igrejas, tem igrejas que não tem essa visão do campo missionário, né? Acho que missão tem certas linhas de pensamento que a gente nem entende. Tem igrejas que nem se identificam em fazer missão. E como que você vê esse tratar hoje dentro das igrejas? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu vejo uma falha muito grande.
Porque se tem uma ordem na Bíblia, é exatamente o que nós acabamos de ler agora. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A grande questão hoje em dia é o seguinte, qual que é o pensamento de missão de uma igreja hoje? As pessoas às vezes confundem missão com só sair do país. Sim. Quando na verdade você faz missão na rua, você faz missão do lado, você faz missão na própria igreja, tá cheio de gente desviada da igreja. Sim. Mas o medo do povo é o seguinte, a gente tem o costume de dizer, alguns missionários a gente tem o costume de dizer o seguinte, missão não traz holofote. Missão não traz holofote, missão não traz reconhecimento e missão não traz renda para ninguém. Aliás, só gasta. Só gasta. Pra gente ir, por exemplo, dia 17 a gente está indo pro Jequitinhonha, a gente paga a nossa passagem. A gente paga a passagem, paga a lanche, a gente corre atrás de tudo que precisa, fora o tempo, fora as orações, a gente também tem um investimento financeiro. Quando você vai pedir ajuda em determinados lugares, as pessoas testeiam, ficam a gente tem que tomar cuidado para não falar certas coisas, Na verdade é um descaso. Descaso. Vamos ser sinceros, muitos fazem descaso sobre a obra missionária. A verdade eu vejo o seguinte, por que as pessoas às vezes não gostam de investir um pouco em missões, ou praticamente nada? Porque geralmente a missão que a maioria de nós vai fazer é fora do ambiente da igreja, da região da igreja. Então não vai trazer membro para a igreja. Vou investir para quê? Você está indo lá para o Jequitinhonha, E aí, assim, quando você olha para a Bíblia, você vê, você falou de Davi, é interessante, quando foi ungir Davi, queria o mais bonito e o mais forte. Mas Deus escolheu o que estava trabalhando. Deus escolheu o mais bonito, o mais forte, o mais eloquente, que fala melhor, que se posiciona bem. Deus escolheu aquele que estava lá atrás. Estava escondido, mas estava fazendo. Até esquecido pelo pai, pelos irmãos. Mas Deus nunca esquece o missionário. Verdade. Deus nunca deixa o missionário na mão. Mas a igreja deixa. E aquela frase assim que a gente escuta muito por aí, que a gente não precisa de sair, que aqueles que hão de ser acrescentados virão. Não é bem assim, não. Não é? Eu vejo muita igreja falando aqueles que há de assim, se juntar virão, deixa vir. Mas cadê o it? Mas aí é o seguinte, veja bem, Tiago 5, eu gosto muito desse texto, porque Tiago 5, 19, versículos, 5, 19 e 20, vai falar, daqueles que estão afastados da presença de Deus, e esse texto, para mim, ele quebra um pouquinho essa lógica de alguns, não de todos. Achou aí? Achei. 5, 19, vai dizer, se alguém dentre vós estiver afastado do caminho e um outro alguém o trouxer de volta, então, ou seja, esse negócio de eu já vi muita igreja falando, eu não vou atrás de desviado, eu não vou atrás de ninguém, quem quiser que venha, não funciona assim. É a igreja que foi chamada para ir, não foi o povo que foi chamado para chegar. Então, a gente tem que ir atrás, tem que ir buscar as almas, a gente tem que ir buscar a vida das pessoas. Porque essa é a essência eu creio que essa é a essência da igreja. Está faltando também um despertamento, missionário? Eu acho que falta para esse lado de missão, de buscar, eu acho que falta um grande despertamento no meio de muitas igrejas. Sair para fora. Igreja é o que? Eclésia. Eclésia é sair para fora. Sair para fora. Então o que nós temos que fazer é o quê? Ficar em Jerusalém até que Dó seja revestido e depois vai para onde? Pregar sobre a Judéia, as vizinhanças. Vai levar. Esse eixo aqui leva lá, não é isso? O rio não é isso que faz a fonte? O rio não flui constantemente? Então o evangelho também, ele flui constantemente. Mas essa é a dificuldade do povo, Quando você pega o livro de Atos, o povo só quer ficar em Jerusalém até que do alto venha o só poder. Fica lá, só quer poder. A gente só quer poder para pregar, só poder para cantar, mas... poder para, mas o verdadeiro poder foi para pregar o evangelho. Foi para pregar o evangelho. Foi para ganhar almas. Missionário. Foi para ganhar almas. É verdade. Missionário, agora nós vamos entrar na sua vida pessoal. Eu gosto. Eu gosto.
Vocês aí, queridos, que estão nos ouvindo, ó, não esquece de dar lá seu like, faz o seu comentário, viu? E ó, vamos partir para os nossos 300 inscritos. Daqui a pouquinho nós vamos partir para os 400, viu? Fiquem atentos aí, faça seu comentário, podem fazer perguntas, tá joia? Então vamos saber um pouquinho da vida pessoal do nosso missionário Flávio. Vamos lá. Missionário, você tem alguma dificuldade? Igual você disse que a sua esposa é de uma denominação, né, em Venda Nova, e você congrega No Paulo VI. no Paulo VI. Você tem alguma dificuldade, falando assim, do seu casamento? Como que você faz para conciliar você e sua esposa para estar alinhados? Tem alguma dificuldade nisso para você fazer missões? Não. Glória a Deus! Glória a Deus. O que acontece? Quando eu tive vontade de casar, porque a gente tem que ter vontade de casar também, né? A minha oração foi: Deus, me permita casar com alguém que tem o mesmo chamado, para eu não ter dificuldade. Porque eu sempre fui muito ativo na missão, quando solteiro. E eu falava com Deus: se um dia eu casar, deixa eu casar com alguém que tem o mesmo chamado, porque aí não vai ter interferência, né? Porque ela vai fazer a mesma coisa, ela vai ter a mesma vontade. Então hoje, assim, graças a Deus, eu e minha esposa, a gente não tem essa dificuldade. Mesmo que a gente hoje serve em igrejas diferentes, assim, é muito simples para nós, é muito fácil para nós, porque o ministério é um só, o chamado é um só, a gente serve a um só Deus. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso. Meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Glória a Deus. E é até bom, porque a gente fala a mesma língua dentro de casa. A gente fala de evangelismo, a gente fala de visita, a gente fala de vou pregar isso, vou pregar aquilo. Um ajuda o outro nessas questões, né, de pregar. Às vezes a gente, né, tem aquela repreensão, não prega isso, não, cuidado. Você vai falar demais, toma cuidado. Ainda mais o missionário Flávio. Aí a gente fala mesmo. Mas é muito simples, né? A questão é o seguinte: eu penso que quando você tem um chamado, você precisa orar a Deus para que você case com alguém que tenha o mesmo chamado, que siga na mesma direção, porque senão complica. Não complica. Se tiver um chamado muito diferente, Deus te chama para fazer uma missão fora do seu estado, mas o seu companheiro ou a sua companheira tem um outro chamado, aí começa aquele negócio, fica: quem vai? Você vai atrás de quem? É ela que tem que ir comigo, eu que tenho que ir com ela. Então, eu, graças a Deus, não tenho essa dificuldade, não. Amém. Entra até aquela questão da submissão, né? Entra. Aí, tipo, um pouquinho. Mas é bonitinho mesmo, às vezes eu vejo lá seus status lá, os status delas, é sempre juntinho. E eu nem sabia que vocês congregavam na igreja diferente. Tem 3 anos. Eu nem sabia. O que acontece? Chegou um momento lá na igreja que ela precisou sair. E eu vejo isso como Deus trazendo um crescimento para nós dois. Ela hoje cresceu muito. Ela hoje é líder de missões na igreja dela, Comunidade Batista eu chamar. E hoje eu estou lá na minha igreja, hoje eu só faço parte da vigília, graças a Deus. Eu precisei tomar uma decisão diante de Deus, de ou continuar ali na igreja, ou partir para aquilo que Deus tinha para mim. E não que eu não sirva a minha igreja, eu continuo servindo a minha igreja, eu amo a minha igreja. Mas Deus me deu esse ministério, né? Me convidou a estar nesse ministério. Então hoje eu abri mão de muita coisa, inclusive pessoal, para poder servir a Deus nesse ministério. Entendi. Então a gente hoje caminha assim. Um dia a gente vai se encontrar de novo. Amém. Tô vendo a sua camisa, Filhos de Gideão. Filhos de Gideão, nossa camisa. Mostra aí, Essa camisa, essa camisa nasceu porque assim, né? A gente sempre faz a obra de Deus e às vezes você está igual a todo mundo. A ideia é que a gente realmente estivesse diferenciado, fosse uma referência. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Café Solidário. E falar para o pessoal: gente, a gente precisa se identificar. As pessoas precisam saber quem está no café e quem não está. Porque se você está ali em um ambiente de café fazendo, chega mais pessoas, né? Porque vai chegando, rodeando pessoas, às vezes tem alguém querendo investir, querendo abençoar, né? Se você quiser abençoar, que ele pode nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Só que aí a pessoa não consegue identificar quem é quem. Então nós fizemos um uniforme de trabalho, né? Pra gente ir nas viagens, pra gente fazer os trabalhos.
porque aí fica bem separado, Bem ele sai, né? específico ali, né? A escolha da cor também foi assim, É, uma cor chamativa, uma cor bem diferente, porque as igrejas hoje em dia só usam preto, né? Meu Deus. que pouquinho. Então, a gente fez uma camisa diferente pra gente poder se identificar e sair mais tranquilo. Até. Amém. Filhos de Deus identifica bem, né? E assim, o nome veio assim, bem de encontro, né? É isso que eu ia te perguntar, de onde que surgiu o nome Filhos de Gideão? O nome, vamos usar o nome. O Gideão eu já sei, né? Mas de onde surgiu da parte de vocês? O nome. Filhos de Gideão. Filhos de Gideão. Nós começamos, quando a gente começou mais firme, mais sólido nesse ministério, a gente começou com outro nome. A gente começou com a memória que falha, né? A gente tinha outro nome. Aí chegou uma irmã que estava com a gente, ela tá assim, meu irmão, Deus me deu uma visão de madrugada sobre o texto de Gideão. E ela ligou pro pastor dela, conversou, passou tudo. Eu falei, o que você acha da gente mudar o nome? Na hora eu senti esse uai. Vamos orar, e se for de Deus, eu fui pro texto, peguei a Bíblia, fui ler. E Deus começou a lembrar. Nós começamos com mais gente, tinha muita gente querendo fazer parte. Era 7 mil, ficou 300. E foi acontecendo. Tinha muita gente querendo fazer parte. Só que, aí, segundo o próprio texto, né, uns eram covardes, não quiseram pagar o preço suficiente. Né? Outros Deus não queria que estivessem entre a gente. E aí, né, os que estão hoje, graças a Deus, temos lá filhos para trabalhar. Nós colocamos, aí o nome veio por isso. Né? Eu falei assim, não, eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo com a gente. E a gente sabe que vão vir mais, vão sair uns, vão voltar outros. E a obra vai ser feita. Na verdade, veio dentro de uma seleção, né? Como Deus fez com aquele povo lá, veio de uma seleção. Deus foi selecionando. Foi. E deu certo. Bacana, não, bacana. Ô missionário, quais as maiores dificuldades no campo missionário e quais são as suas expectativas? Quais são as maiores dificuldades e quais são as suas expectativas? Bom, as maiores dificuldades hoje é na área do investimento. E eu digo investimento missionário, investimento espiritual, investimento financeiro, né? A gente hoje no campo, mesmo que seja, né, vou explicar por quê. Porque assim, hoje em dia o povo quer enxergar campo missionário só fora do país. Eu vou ter que tocar nesse assunto de novo. Porque eles não enxergam que do outro lado da cidade, né, é um campo missionário. Então as pessoas não investem. Quando você fala assim, vamos fazer um trabalho na África, que hoje é o auge, né? Todo mundo quer ir para a África. Glória a Deus, quem estiver indo, Deus abençoe. A gente ora também, para que Deus continue enviando. Mas às vezes o olhar da igreja é só para fora do país. O Jequitinhonha está ali, gente. A gente vai em locais assim que são até triste ficar falando, mas são lugares pobres mesmo, assim, lugares com muita dificuldade. O pessoal assim, enfrenta quilômetros para chegar na cidade. Os filhos da gente, né, igual eu tenho um filho de 13 anos, eu falo com ele, você tá vendo lá a criança? Tá glorificando a Deus porque chegou o arroz e o feijão, você tem tudo dentro de casa e reclama. Então a gente tem essa dificuldade mesmo de adquirir alimentos para levar para essas pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem investir em missão. Missão dá trabalho? Dá. Missão é cansativo? Então, mas é necessário. E falta esse investimento, falta as pessoas acreditarem em quem tem um chamado. Nós estamos numa época hoje que a mídia faz o negócio acontecer. Então, quem tem uma rede social, quem tem um nome já assim, né, colocado, essas pessoas recebem mais ajuda. Quem está começando agora sofre. A gente tem que ir com o próprio recurso, a gente tem que pedir boca a boca, tem que pedir ali, né? Hoje em dia não existe só o boca a boca mais, hoje em dia você manda mensagem para todo mundo, você cria linha de transmissão com 200 pessoas e às vezes 10 pessoas te ajudam. Mas Deus vai dando a gente a graça, Deus vai nos ajudando, mas a gente enfrenta essa dificuldade, sabe? Falta investimento, falta igrejas acreditarem mesmo no ministério missionário. Porque hoje você é pequeno, mas talvez amanhã Deus te levanta. Verdade.
E o levantar de Deus é diferente do levantar que a igreja quer para nós. A igreja quer para nós um levantar de mídia, de nome, que leva o nome da igreja. E o levantar de Deus é para levar o nome dele. O levantar de Deus é para você fazer a obra dele. Tem muitos irmãos e irmãs dentro de igreja hoje que fazem muito mais missão, talvez até do que nós, mas são anônimos. Não se levantam, não falam, não se pronunciam, mas estão fazendo, a obra está acontecendo. Né? Interessante que assim, como que você acha, irmão, que a igreja enche? A igreja enche porque tem alguém pregando do lado de fora. Tem alguém falando de Jesus do lado de fora. E às vezes esse alguém não se pronuncia. Às vezes esse alguém não chega ali na frente, estou aqui, sou missionário, sou um pregador, estou indo, estou fazendo. Né? Mas acaba que nos dias de hoje, onde nós somos dominados, assim, de certa forma, pelas mídias sociais, se você não divulga, as pessoas também não ajudam. Eu tenho vários patrocinadores, várias pessoas que nos ajudam, que não são da mesma religião, né? Não processam a mesma religião, mas ajudam. E às vezes tem gente que nem de religião nenhuma mas ajuda por quê? Porque acompanha o nosso trabalho, acompanha nossas redes sociais, sabe da seriedade que a gente faz o trabalho, sabe que a gente se dedica o suficiente. Então, essas são as dificuldades. A expectativa, a grande expectativa que eu tenho particularmente, seria assim, ver igrejas unidas em nome do Senhor Jesus mesmo, sabe? Ver o povo de Deus unido de verdade, ver o povo de Deus cumprindo aquilo que a palavra diz, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, a minha grande expectativa, talvez um grande sonho que nem sei se pode ser realizado um dia, é ver as igrejas, nem que sejam as menores, né, as igrejas menores se unindo. Gente, vamos fazer um trabalho na cidade. Por exemplo, eu sou aqui de Santa Luzia. Seria muito legal pegar as igrejas menores, ir para uma praça dela e fazer um grande trabalho. Né? Vamos fazer ali 2, 3, 4 horas, 5 horas de oração, de louvor, de dança, né? Sem a preocupação de estou pregando no nome de quem, estou falando em nome de qual igreja, mas só pregar no nome do Senhor Jesus. Porque o intuito da igreja é levar almas para o céu e não para dentro dos templos. Os templos são necessários, o Apocalipse mostra 7. Né? A carta às 7 igrejas são 7 igrejas diferentes. Nós temos igrejas diferentes, mas não temos um Deus diferente. Então, eu tenho essa grande expectativa de um dia as pessoas se unirem em prol do nome do Senhor Jesus de verdade. Amém. Isso é tão importante, é tão bíblico, né, o missionário Flávio? Que tem gente que faz distinção do dedinho mindinho. Né? Eu falo que se uma partícula do seu corpo sofrer qualquer dano, todo o seu corpo sente dor. Né? Às vezes a gente está cortando ali uma verdurinha, você dá um cortezinho, gente, até a cabeça dói, porque faz parte do corpo. E assim, a Bíblia ela difere o corpo de Cristo. Né? O dedinho mindinho da gente do pé, eu falo que esse dedinho pequenininho, ele só serve para bater na esquina. Só para isso. Mas o trem dói, mas dói. E outra, e se cortar ele, vai fazer diferença. O corpo todo vai sentir e vai fazer falta. Então, para você ver, você falou algo tão interessante e é tão bacana. Pessoas que não professam a mesma fé estão unidos com com os evangélicos, né? Por quê? Porque muitos que não professam a mesma fé, eles só tem um Deus. Então vocês trabalham para um Deus, então eu vou ajudar um Deus. E tem pessoas que servem o mesmo Deus, professam a mesma fé, mas tem dificuldade. Tem dificuldade. É isso que eu acho que... E Jesus, ele deixou em aberto quando ele falou, ide. Ele não falou para fulano, Bertano, para os pastores. Não, ele falou, ide. A gente só precisa de quê? Abrir o nosso coração. E deixar que o Espírito Santo nos convence de que nós precisamos ter essa responsabilidade de levar tanto a palavra como um agasalho, como um alimento, seja o que for. Se eu não tenho hoje um agasalho, um alimento, mas eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra. Então, ninguém é tão pobre que não possa oferecer nada. É verdade. Mesmo porque a palavra é tudo. É verdade. Você queria ler alguma coisa aí? Não, na verdade, o que acontece? Quando eu citei a questão das 7 igrejas, né? A primeira igreja, Jesus fala, né?
que teve porém contra ti, que deixaste o primeiro amor, o amor das primeiras obras. O que acontece hoje? Eu vejo assim, hoje a igreja, ela parou de olhar com os olhos de Jesus. Por quê? Porque hoje, se alguém te pede uma ajuda, você julga primeiro e ajuda. Nossa, se quiser. Isso dói, hein? Você julga primeiro. Então, qual que é a dificuldade hoje? Hoje nós queremos fazer o quê? Se você, por exemplo, você que está nos assistindo, quando você olha para um morador de rua, o que você vê? Qual é a visão que você tem? É a visão de uma alma ou é a visão de uma pessoa que está na rua porque quer? Teria que ser de uma alma. Qual que é a visão que a gente tem desses meninos hoje que estão aí, infelizmente, no estudo, que tem uma vida, né, mais dificultosa, assim? Qual que é a visão que a gente tem? A gente não olha mais para uma alma, a gente olha pro físico da pessoa, a gente olha ali para como aquela pessoa está vestida. Se você for perceber hoje, irmão, hoje, até para pregar o evangelho, a gente tem essa dificuldade. Tem pessoas que só pregam para quem elas acham que merecem. E quem merece o evangelho? Ninguém. Nem eu mereço. Então, a gente enfrenta essa dificuldade do olhar. O que a igreja precisa hoje? Voltar a olhar com os olhos de Jesus. Voltar a olhar com os olhos de Deus. Nós vamos voltar a enxergar almas. Há quanto tempo nós não ouvimos almas clamando por socorro? Eu me lembro uma vez, eu ainda era mais jovem, né? E eu era jovem ainda. Eu não sei se vocês lembram aquela chacina que teve no Rio de Janeiro. Tem alguns anos já. O pessoal subiu no morro lá, matou tanta gente, traficante, um monte de gente. E eu ouvi muito crente falar, bem feito, morreu bandido, bem feito, morreu bandido, bem feito, tinha que morrer mesmo, por isso tinha que subir matando. Eu lembro que um dia desse eu estava assistindo a reportagem e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e Deus começou a falar comigo, não é assim que tem que olhar, são muitas almas que estão se perdendo ali. E eu lembro que eu fui pro quarto, eu fui orar, eu comecei a chorar pelo Senhor. Me dá amor por essas almas, me dá amor por vidas, me dá amor para poder alcançar mais um. E enquanto muitos comemoravam aquilo ali, eu chorava, aquilo me doía, porque mesmo que eles tenham uma vida errada, quem somos nós para ter o direito de julgá-los e condená-los? Quando nós temos o olhar de Deus, o morador de rua volta a ser gente. Ele volta a ser gente. Para muitos, um morador de rua ele nem é gente. Alguém que está enfrentando clínicas de recuperação, que está em casa de recuperação. A gente ouve muitas pessoas. Eu ouvi um pastor falando, eu não visito ninguém, eu não vou em casa de recuperação, que eu não acredito nessa recuperação. Dá vontade de falar, meu Vitor, você não acredita na Bíblia, meu irmão, você não acredita na palavra de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus fez foi recuperar o ser humano. O próprio Jesus disse que ele veio para os doentes. Que precisavam de remédio. Isso, essas pessoas são doentes. Assim como nós éramos um dia. Olha, às vezes eu faço uma alta reflexão na minha vida e falo, meu Deus, de onde que o Senhor me tirou? Olha de onde que o Senhor me tirou. Sabe, ele disse que ele nos tiraria do império das trevas e nos traria para a sua maravilhosa luz. Aquelas pessoas lá, elas estão doentes. Então elas foram mortas, elas fizeram isso, fizeram aquilo, mataram, mas elas são almas como a gente e vai receber um julgamento. Com certeza. Então, igual, eu já ouvi muito assim, como por exemplo, deixa eu só dar um exemplo, aquele rapaz que matou aquela atriz, Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua. Muita gente me confrontava quando eu ia pregar a palavra, mas o cara lá, ele matou, ele fez isso, fez aquilo. Eu falei, filho, mas deixa eu te falar, agora fica aí com a Bíblia debaixo do braço. Eu falava com ele, falei, gente, eu só não matei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas hoje eu tô com a Bíblia debaixo do braço. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então Jesus está se colocando ali na posição de médico, de resgatador. Se eu já sou boa demais, se essas pessoas que julgam são boas demais, então o que eles estão fazendo na presença de Jesus? Você falou um negócio, eu quero fazer uma colocação interessante aqui. A gente condena esse tipo de pessoa, né?
Mas quem foi o segundo maior missionário de todos os tempos? O próprio. O maior perseguidor do crente. Isso, matava assim, ó, sem dó nem piedade. E nós hoje amamos a vida do apóstolo Paulo, nós ficamos, né, alguns até veneram, que está errado, né? Nossa, eu quero ser como o apóstolo Paulo, quero ser como o apóstolo Paulo, mas não, a gente entende o apóstolo Paulo da transformação de Deus, e Deus não pode transformar outros. Então, é complicado, senhor. A gente... É uma hipocrisia muito grande. Eu falo que... gente, eu vou falar a verdade, eu mesmo sou uma que eu já falei. É o caso de um homem que pegou um bebezinho, uma bebezinha, e matou ela, estrupou a bebezinha. Assim, fez da bichinha o que ele quis. Nossa, mas me deu um ódio tão grande que eu falei, esse cara ele tem que morrer. Esse cara tá longe de Deus, ele tem que morrer. Só que quando eu falei assim, veio na hora, eu falei, peraí. Eu falei com tanta convicção de que ele tinha que morrer, ele tinha que pagar, porque, gente, a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é uma natureza adâmica. E se a gente não controlar o nosso velho homem, ele vai ressuscitar mesmo. Ele vai ressuscitar. Todo dia ele quer ressuscitar. Se a gente não sacrificar a nossa carne e não matar ela, ela vai ressuscitar, ela vai levantar novamente de onde que nós enterramos ela e vai começar a julgar como muitos que ainda não teve a graça de Deus julgam. É verdade. E logo em seguida eu falei, não, meu Deus, me perdoa, é uma alma. Aí eu fiquei imaginando aquele homem lá no inferno, ele poderia ter uma oportunidade de conhecer um missionário para pregar para ele se converter e a alma ser salva. Bom, isso aqui é um papo para a noite toda, para o dia, para vigília. Mas vamos ficar atentos aí, né, e cumprir o ID do Senhor. Amém. Ô, missionário Flávio, eu vou te jogar só uma bombinha de leve. Olha aí. Porque eu não joguei nenhuma bomba em você, mas agora eu vou jogar uma bomba. Vamos ver se eu respondo. Você acha que hoje as igrejas, em geral, tá com dificuldade de levantar missionários? Eu acho que sim. Porque, na verdade, eu acho que não só as igrejas em geral, né? Eu acho que o ensinamento hoje, dentro das nossas igrejas, ele é um ensinamento que não levanta missionários. Porque hoje, ou você é próspero, ou você vira pastor direto, né? Então, assim, é uma dificuldade, assim, de até mesmo falar sobre o tema. Porque se você levantar um missionário, segundo a Bíblia, se você levantar um missionário, você precisa sustentar o missionário. Você precisa ajudar ele na obra dele. E as pessoas querem que você faça, mas não querem te ajudar. Então, qual que é o caminho mais fácil? É melhor não tocar nesse assunto. Você vê que hoje em dia, muitas igrejas nem têm culto de missão. Não tem culto nem voltado para a missão. Porque não se preocupam. Acho que as almas vão vir, deixa vir, né? Hoje a frase é essa, né? Deixa vir, mas não vai vir. Jesus manda a gente ir. Mas não joga a rede. Não joga, menina. Não joga a rede, né? Não prega o evangelho. Romanos vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Deixa quem pregar. Então, eu vejo essa... Eu não sei se é dificuldade ou se é má vontade. Mas... eu acho que é mais a má vontade de levantar um missionário, porque aí você teria que no mínimo, condicionar ele a fazer, a incentivá-lo a fazer. Você teria que ter essa abertura para ele poder ir, levantar uma equipe dentro da sua própria igreja para poder ir, para poder fazer. E hoje em dia as pessoas não querem ter trabalho, as pessoas só querem entrar e sair de dentro da igreja e está tudo certo. Ô, missionário Flávio, o que são as almas para você? Almas para mim... Almas para mim seria, vou colocar dessa forma, né? É o resultado do meu trabalho. Eu não fui chamado para outra coisa, a não ser para ganhar almas. Então, eu oro, eu acordo, eu estou sempre pensando em como nós vamos trabalhar para que almas venham para nós. Mas, para que a gente possa entender assim, o que são as almas para nós, a gente precisa entender como olhamos para as pessoas. Eu volto nesse assunto porque se você olha para alguém como alguém que Cristo pode transformar, a alma vai ser o seu maior objetivo, a alma daquela pessoa vai ser o seu maior objetivo.
Se ela é branca, se ela é preta, se ela é verde, se ela é amarela, se ela é rica, se ela é pobre. Independente de onde ela mora, você vai querer ir atrás, você vai querer buscar aquela alma, porque você sabe que aquilo na verdade, a alma, ela é o que Deus está buscando. É algo tão precioso, né? É algo tão precioso que existe uma luta muito grande. Deus quer essa alma, mas o diabo também quer ela. E muitas das vezes a gente entrega na mão do diabo porque a gente não vai atrás. Meu Deus, isso é muito forte. Gente, que pena, estamos chegando ao final desse podcast gostoso. Você falou aí sobre redes sociais e tal. Você tem o seu, o seu projeto, tem rede social, Instagram? Pode apresentar aí. Pessoal, você que quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, nós estamos no Instagram, filhos de _Gideão, sem o acento. Eu conheço um pouco da nossa história. Nós temos um trabalho na UPA que chama Café Solidário. Se você quiser nos ajudar, quiser participar, vem com a gente. Todo terceiro sábado ou quarto sábado, a gente sempre solta a data antes. Participa com a gente, vem lá, quem sabe Deus não te levanta lá como missionário. Deus não te levanta lá como investidor. A gente tem jovens que vai com a gente, você que é jovem, tá com 13, 14, 15, 16 anos, olha, eu não sei o que fazer. Comece por missões. De lá Deus vai te levantar porque Ele quiser. Mas comece por ali, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí para servir. Amém. Bom, eu gostaria agora que você falasse algo assim, que você até respirasse fundo. Olhando lá para a câmera, eu gostaria que você respondesse: quem é esse Jesus para você? Bom, vamos lá. Jesus para mim foi o meu resgatador. Minha mãe me conta sempre a nossa história, né? Minha mãe conta a história, minha mãe ainda não está na presença de Deus, mas em breve, em nome do Senhor Jesus, a gente vai estar caminhando junto. Amém. Eu tive um nascimento muito difícil, então eu creio que Jesus para mim já foi o fôlego de vida desde o ventre da minha mãe. Amém. Eu acredito até que eu me encaixo bem nessa palavra de Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu tinha escolhido. Foste chamado. Eu tive muitos problemas de saúde quando eu era pequeno, e Deus, né, desses problemas veio me resgatando. Há uns 4 anos atrás, gente, sofri um acidente, capotamos, fazendo missão lá em Ouro Branco. A gente sofreu um acidente, capotamos e mais uma vez Deus guardou a minha vida. Aleluia. Então Jesus, Ele é o meu resgatador, meu protetor. Amém. Jesus é o fôlego, o ânimo que eu tenho todos os dias de manhã em acordar e falar, eu tô aqui. Aleluia. Eu preciso continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô missionário, qual o conselho que você daria para essa pessoinha linda que está nos ouvindo e que está começando o evangelho agora, está começando a dar seus primeiros passinhos? Não desista. Ai, glória a Deus. Os primeiros passos são sempre os mais difíceis, mas ao mesmo tempo são os mais gostosos, É aquele momento que você está vivo, que você está ali. Se eu pudesse te dar um conselho, irmão, eu te diria, ore a Deus para Deus te levantar para missões. Eu acho que não há manifestação maior de amor de Deus quando você ama uma outra pessoa. Porque missões você ama quem você não conhece, vai atrás de quem você nem sabe onde está. Missões você ama pessoas que talvez nunca saberão o seu nome, mas você ama essas pessoas e ora por elas. Então, se eu pudesse te aconselhar olhando dentro do seu olho agora, eu te diria, ame o teu próximo como a ti mesmo. Entenda esse versículo ao fundo. Amar o próximo como a ti mesmo é fazer por ele o que você gostaria que fizesse por você. Glória a Deus. Ame o teu próximo. Glória a Deus. Já está profetizando missionários aí. Em nome de Jesus, Deus está levantando um ali. Amém. Glória a Deus. Missionário, se hoje fosse o seu último dia, a carinha dele, calma, não estou profetizando isso não. Mas se você tivesse uma revelação bombástica, hoje é seu último dia, qual conselho que você deixaria para a igreja do Senhor? Volte a amar o próximo. Volte a amar as pessoas sem se importar quem elas são.
Volte a olhar para as pessoas como alguém que precisa daquilo que você carrega, né? Deus nos deu uma mensagem, Deus nos deu uma palavra, nós carregamos essa palavra que pessoas precisam ouvir. Então, se hoje fosse meu último dia, eu diria para os jovens principalmente, para os jovens, para aqueles que têm a mesma idade que eu, ame sem olhar, peça a Deus os olhos de Jesus, ame com os olhos de Jesus, porque aí sim você vai entender o princípio do Evangelho, você vai entender o que realmente Deus quer para você. Amém. E o que realmente Deus nos levantou. A igreja foi levantada para amar o próximo. Amém. Então, Verdade. que no último dia a igreja continue amando o próximo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos no finalzinho já, nos últimos minutinhos, mas eu vou te fazer a última pergunta. No caso, seria a última. Não é nem pergunta, na verdade. Eu sei que do outro lado dessa telinha tem esposo que não é evangélico, tem esposa que ainda não é evangélica, tem filhos, tem jovens, né, que ainda não são evangélicos e que seguem o 1 Samuel 7,12 cast, né? Em nome de Jesus. E eles ainda não teve assim a oportunidade de receber essa graça, ou às vezes teve e deixou para amanhã. E você, como um missionário, um homem de palavra, um homem de autoridade, um homem que leva a palavra, eu gostaria que você deixasse uma palavra de 1 minuto, ou menos um pouquinho, para essas pessoas maravilhosas. Meu irmão, minha irmã, jovem, não espere o amanhã. Não espere o amanhã. Porque hoje em dia, muitos não têm um amanhã. Muitos não vão ter a oportunidade de acordar amanhã. Se Jesus está te chamando, está sentindo Deus te chamando, nunca é tarde e nem cedo demais para Jesus. Sempre é tempo. Então, entregue a sua vida para o Senhor. Entregue para Jesus. Não se preocupe com a igreja. Entregue sua vida para Jesus. Amém. Se Ele tiver que te levar para uma igreja, Ele vai te levar. Amém. Mas entregue a sua vida para Jesus, lembrando que Jesus, no seu último instante de vida, um ladrão foi salvo. Amém. Um ladrão pediu a Ele, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ele disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém. Jesus sabia que aquele homem não tinha mais nem uma hora de vida. Então Ele levou salvação para eles. Então, que você receba a salvação de Cristo, como se hoje fosse o seu último dia. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Glória a Recebe essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo venha te convencer da palavra dele. Amém, meus queridos? Amém. E nós vamos fazer uma breve oração. Vamos. Abençoando, os nossos patrocinadores, a Aline, Aline Félix, tem a G-Cakes, né? G-Cakes. DG Cakes. E todos os patrocinadores, não esqueça de ir lá acessar lá o Instagram do missionário Flávio, o Instagram do 1 Samuel 7,12 cast, dá lá um coraçãozinho, vai lá no YouTube, deixa sua inscrição lá e nós vamos estar orando por você neste momento. Amém, missionário? Vamos orar, então. Pai, muito obrigado por este Meu Deus, em momento. nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer pela tua Nós graça. glorificamos o teu nome, Pai, por este tempo precioso. O cada ouvinte, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada um que ouviu. Que o Senhor possa abençoar os patrocinadores, meu Deus. Traz condição para que eles possam continuar investindo nessa obra. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, todos aqueles que aqui vierem, venham em teu nome, falem em teu nome. Que todos aqueles que ouvirem, ó Pai, possam entender, ó Deus, qual é o propósito do Senhor para a vida deles, ó Pai. Que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, eles sejam tocados, alcançados pelo teu poder, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, ó Deus. Sim, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonathan, Pastor Venâncio, beijo no coração de vocês, meu querido. Obrigado. Muito obrigado pela honra da tua presença. Minha. E até mais. Povo lindo, tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe.